Olá, pessoal, bom dia. Aqui é Silene Maciel. Vim deixar mais um testemunho de um caso bizarro que aconteceu na minha gravidez. Quando eu estava com 4 para 5 meses de gravidez, eu fui para o interior, num sítio que a minha mãe tem lá no interior do Rio Anapu, município de Grapemiri, meu lugar favorito do mundo. Sim, pessoal. Nesse interior, a casa da minha mãe é na beira do rio, entendeu? É um rio lá. É na beira do rio as casas. Tem uma ponte que tem miritizeiro, umas casas, outras não. E a casa fica na beira do rio. E lá tem muitos relatos de boto. Até teve uma cunhada minha, ex-cunhada minha, que ela teve ela teve uma experiência aí com essa coisa de boto. E o que eu vivi, eu tenho certeza que não era boto. Não sei também. Não sei se boto é um demônio, não sei. Mas para mim uma coisa foi muito espiritual o que eu senti. Saiu todo o povo da minha casa. Eu fui para lá. Na minha casa é grande assim, tem 2 quartos. Eu tava deitada numa rede, meio que numa sala de estar, era um lugarzinho aberto que era entre a cozinha e o banheiro. Pois é, eu estava deitadinha lá na rede, tinha saído meu pai, os meus irmãos e tinha deixado todas as crianças comigo e a minha mãe. E o meu esposo saiu com meu pai, que o meu pai pediu para o meu esposo sair com ele e eu falei que ele podia ir. Eu, nessa época, eu andava muito enjoada, eu não sentia vontade de sair para lugar nenhum. Tudo quanto era músicas do mundo que eu passasse me enjoava, me causava náuseas. Gente, foi algo que eu vivi realmente. Eu não tô mentindo e eu não ia colocar a minha vida com Deus em jogo por causa de uma mentira. Então, o que eu tô falando aqui é verdade. Gente, eu tava na rede deitada, era uma coisa de meia-noite. Eu deitadinha lá e eu ouvi aquele barulho de algo saindo da água. O barulho era assim, na minha mente o barulho era assim. Tchá, tchá, tchá. E era rápido, na minha percepção era tudo muito rápido que, tipo, vinha correndo de lá do porto até o lugar que eu tava. Gente, eu lembro que eu coloquei a mão assim e falei, eu te repreendo em nome de Jesus. E aquilo voltou correndo e eu ouvi o barulho pulando na água. Aquele barulho assim, tibum. Vocês já viram alguém pulando no rio? Tibum, é assim mesmo o barulho. Gente, até hoje eu tenho pensamentos em relação a isso, porque eu não era cristã na época, eu estava muito próxima de Deus, entendeu? Tanto que o meu filho foi uma promessa de Deus para mim e eu refiz a promessa do meu filho com Deus. Eu falei que eu prometia meu filho para Deus, que o meu filho era oferecido para Deus, que eu ia criar diante do coisa de Deus, tudo conforme a vontade de Deus. O dia que ele fizer a maioridade, ele vai escolher o caminho, mas enquanto eu mandar nele, eu ia escolher o caminho por ele, que era Deus. Pessoal, até hoje, eu ainda tenho esse pensamento de onde eu tirei a autoridade para repreender, porque eu sou muito medrosa e eu lembro que eu não senti medo nenhum, eu simplesmente tirei uma autoridade que eu não sei de onde e repreendi, entendeu? Porque às vezes Deus deu autoridade no nome de Jesus para a gente repreender demônios, mas eu não era cristã na época, eu estava no mundo, mas estava encostada em Deus. Eu estava no mundo, mas eu estava muito íntima de Deus. É isso, pessoal, até hoje eu penso nisso. O que era aquilo? O que era aquilo? O que foi que eu repreendi? Entendeu? E da onde eu tirei essa autoridade para repreender? Que Deus venha com o Espírito Santo dele na minha vida e me dê autoridade todos os dias para me repreender todo o mal da minha vida e da vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Em nome de Jesus.